Dr. Roberto, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito contente com o convite. Obrigado, Silvio, a Jovem Pan. Sempre uma alegria estar aqui. E uma alegria também aprender com Paulo, Francisco, as aulas que nos deram aqui, para a gente trocar algumas ideias sobre esses assuntos tão importantes. Além dessas análises que eles fizeram, quero acrescentar o seguinte: Lava Jato completou nesse primeiro semestre 5 anos de trabalho. 5 anos de transformação do parâmetro que se tinha no Brasil de enfrentamento à corrupção e à impunidade. Sempre se teve como referência pegar os pequenos, pegar os coitados. Havia uma camada que sempre se considerou inalcançável, os intocáveis, tá? E a Lava Jato foi premiada internacionalmente, por quê? Porque foi considerado um case pelo trabalho no sistema de força-tarefa em que estes superpoderosos foram alcançados. Era mais do que previsível, desde o início, que haveria pedradas. A Lava Jato nunca teve uma vida tranquila, sempre viveu por um fio. Sempre houve ataques, reações, projetos de lei procurando desmontar o trabalho. Por exemplo, Vadir Damus propôs um projeto proibindo delações de presos. Proibindo delações de presos. Isso viola frontalmente a igualdade de todos perante a lei. Pessoas soltas têm os mesmos direitos que pessoas presas. E esse projeto afronta, isso que é elementar. Se quis criar juizados de instrução presididos por delegados. Delegado é subordinado ao secretário de Segurança ou ao ministro da Justiça. Então você tem uma quebra do princípio da separação de poderes. Então isso, Silvio, não é novidade. Que haveria esse movimento, haveria. Eu vejo aquela figura de um lago de águas tranquilas, você vê o fundo, depois das provas reunidas, e alguém vem e atira pedras para turvar as águas. Quando você não consegue enfrentar as provas devastadoras, tendo uma percentagem de confirmação de decisões da ordem de 96%, por 4 instâncias da Justiça, o que se faz? Procura-se desqualificar o Ministério Público e a magistratura. O acusador, né? Exatamente, o acusador. Ilustração mais recente disso: Projeto de Lei Complementar 27. Originalmente, eram as 10 medidas contra a corrupção. Sim. 2.600.000 pessoas quiseram melhorar o combate à corrupção. O que houve? Na noite de 29 de novembro de 2016, simplesmente elas foram dilaceradas. Como você tinha aquelas dilacerações no tempo da Inquisição, os empalamentos, nós tivemos a dilaceração. Não sobrou nada. E numa noite emblemática, a noite do luto da tragédia da Chapecoense. Então, nessa noite... Ah, é verdade. Naquela noite em que todo mundo estava mexido com aquilo, na calada da madrugada, destruíram as 10 medidas. Se você pegar a sessão da Câmara e ver os pronunciamentos, é uma das páginas mais terríveis da história do Congresso brasileiro. Deputados falando no microfone: nós vamos nos vingar do Ministério Público. Pronunciamento oficial no microfone da Câmara. E um deputado... Repete, doutor. Nós vamos destruir, vamos nos vingar do Ministério Público. Está lá na sessão registrado. Eu assisti, porque aquilo era um momento importante, histórico. E aí o que acontece? Além de não serem aprovadas as medidas, elas foram totalmente desfiguradas. Se colocou ali um destaque de votação em separado. Em que sentido? Criminalizando juízes e promotores. Ou seja, é a lógica que vem prevalecendo no Brasil. Qual é? O queijo come o rato. Não é o rato comendo o queijo. Agora, o queijo vai comer o rato. Eu tenho